Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Teu é o reino, Tu é a glória, Tu é a majestade, o poder, a soberania sobre reis e reinos. E nós Te adoramos nessa noite porque nós compreendemos a dimensão disso. Receba a nossa adoração. Manifesta-te poderoso, Senhor, aqui nesse lugar. Que cada pessoa que saiu dos seus lares, que veio direto do trabalho, seja inundado com a Tua presença e tenha a convicção de que sempre vale a pena buscar o Senhor, se apresentar na Tua presença, porque nós nunca saímos iguais. Pois o desejo do meu coração é que todos nós saiamos daqui hoje impactados com a Tua glória, com a Tua presença. Enquanto nós Te adoramos, que o Senhor venha fortalecer, consolidar os Teus mandamentos no nosso espírito, trazer entendimento à luz da Tua palavra e nos edificar, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém a caminho desse lugar, que seja trazido em paz e segurança, que o Senhor possa proteger todos que estão aqui, Senhor, todo esse entorno, que em nome de Jesus seja guardado e protegido pelos Teus anjos, e que o Senhor se faça presente aqui. Desde já eu quero declarar que cadeias vão cair nessa noite, principados e fortalezas mentais serão destronados nessa noite, porque o Senhor quer ter acesso a todo o nosso ser, em nome de Jesus, para que haja entendimento, que não haja nenhuma prisão aqui, Senhor, que no poder do sangue de Jesus, o Senhor passe aqui no meio de cada um de nós, a começar de mim, Senhor. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim para Deus: Senhor, que nessa noite, todas as fortalezas mentais, toda falta de entendimento, coloca a mão no seu coração, toda dureza de coração, caia por terra, em nome de Jesus. Diga assim para Deus: eu me abro para receber da Tua palavra no meu espírito, ao ponto de produzir a mudança e o ajuste necessário, em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, começa aplaudindo o Senhor, porque eu tenho certeza que assim Ele fará nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu lugar. Nós estamos aqui hoje no encerramento do seminário Intercessão. Estivemos aqui ao longo de hoje, a 4ª semana, falando acerca desse tema tão importante, tão imprescindível para nós. E eu confesso a você que eu, pedindo para Deus uma palavra: Senhor, o que eu vou ministrar? Tem tanto assunto, irmão, sobre intercessão. Eu não sei se você já se debruçou sobre esse tema, mas a gente poderia passar o ano todo falando sobre esse assunto. Tem tanta coisa. Eu espero que esse seminário tenha te instigado a perseguir isso, a buscar isso, para que você possa se aprofundar mais, porque não dá pra gente, ficar aqui o ano todo falando, diretamente, Nós acabamos fazendo e falando de maneira às vezes indireta, mas especificamente uma vez por ano que a gente tem esse seminário. E eu pedindo para Deus uma palavra, eu comecei a ler alguns materiais, ler a palavra, pensar e refletir acerca de algumas coisas. E aí me veio uma palavra que queimou meu coração, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ser bem breve, em nome de Jesus. Deus vai me dar essa graça e assunção, porque quando eu subo aqui, irmãos, é assim, é um desafio para a gente subir. Eu não sei se você tem a impressão de que quem sobe aqui no altar prega livremente, de maneira assim, sem nenhum temor e tremor, Muitos falam isso quando sobem aqui pela primeira vez, mas mesmo a gente que sobe aqui há mais tempo, a gente sente a diferença, que a gente não fica falando, pastora? Pastora Samara fala. Você acredita que a pastora Samara fala que ela tem muita dificuldade com o microfone, até hoje? Eu também. Mas quando a gente sobe aqui, a gente tem tanta convicção de que é o nosso chamado, de que Deus nos chamou para isso,
Eu até disse para uma pessoa essa semana numa conversa que eu estava pensando acerca de algumas coisas, algumas atividades que eu tenho feito, e a pessoa me fez algumas perguntas e eu falei assim para ela: eu não acordei um dia assim e decidi ser pastora, né? Foi um caminho percorrido, foi um processo. E eu tenho convicção do meu chamado hoje, de modo que, aconteça o que acontecer, eu tenho que fazer dar certo, entendeu? Porque eu tenho convicção de que Deus me separou para isso, para esse tempo, amém? Eu quero falar com vocês então sobre intercessão, e o tema dessa ministração é uma missão sacerdotal. Diga, uma missão sacerdotal. Quando você fala em sacerdócio, talvez você não consiga fazer uma conexão direta com esse tema de intercessão. Mas conforme eu fui preparando, eu falei: Senhor, é exatamente isso. Aliás, se resume a isso. Eu vou ler vários textos com você, então talvez você não consiga abrir todos, mas você anote aí. O primeiro texto que eu quero ler está lá em 1 Pedro 2,5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Diga, sacerdócio. Mais alto, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que nós estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para sermos sacerdotes. E lá em Apocalipse 1:5 diz um outro texto que afirma isso: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder e para todos sempre. Amém. Começamos declarando isso, né? Para Ele toda a glória, que Ele é soberano. E isso nunca pode sair dos nossos lábios. Mas olha que legal, esse texto ele reafirma que o Senhor, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para cumprir um propósito, para servir a Deus, o nosso Pai. Amém? E aí, pegando esses textos, eu falei assim: Senhor, às vezes passa batido quando a gente lê, porque é um texto bonito, né? O lema da nossa geração é 1 Pedro 2,9, que ele fala que o Senhor nos chamou para sermos na geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É um texto lindo, mas se a gente for pegar cada palavra, por que ela está ali naquele contexto, isso nos dá uma ministração, isso nos dá um congresso inteiro. E aí eu comecei a pensar, então se Deus nos constituiu para ser sacerdotes, e se Ele nos fez para exercermos um sacerdócio santo, eu preciso entender melhor acerca de sacerdote, do sacerdócio. E aí eu voltei um pouquinho lá no Antigo Testamento. Os sacerdotes, nós usamos esse termo até nos dias de hoje, mas eu não sei se você sabe por que hoje você é considerado um sacerdote, ou a gente gosta de falar, né, que a minha casa é uma família sacerdotal, né, eu tenho um lar sacerdotal, eu sou sacerdote nesse tempo. Sacerdote no Antigo Testamento, irmãos, era alguém que tinha uma responsabilidade, diga responsabilidade, de estar perante Deus, de pé, diga de pé, para ministrar a Ele com sacrifícios e ofertas. Então era uma pessoa, era aquele que poderia se apresentar ao Senhor e levar as ofertas e os sacrifícios pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Começou a entender a conexão com esse seminário? Eles também estavam de pé quando eles faziam essa mediação, porque lá no Antigo Testamento Jesus não tinha vindo ainda, amém? Então quando eles faziam essa conexão, havia ali um Deus justo de um lado e um homem pecador, e o sacerdote no meio, fazendo essa mediação. Eles reuniam ambos, né? Se
apresentava a Deus as súplicas, né, de um homem pecador, assim como eu e como você, diante do altar do sacrifício. E num lugar de sacrifício, num lugar de sangue, havia então a remissão pelos nossos pecados. Só que se a gente for entender um pouquinho, de modo geral, a questão do sacerdócio, ele era específico e ele era uma responsabilidade dos levitas, viu, Wagner? Ele era algo específico da tribo de Levi e vinha sendo passado de geração a geração. Somente quem, né, o sucessor, né, os filhos e os netos e aqueles que viessem descendentes, né, desde lá de Arão, de Moisés, eles podiam ser né, declarados, instituídos sacerdotes. E aí a gente começa a pensar assim, como é que chegou até os dias de hoje, já que eu não sou descendente da tribo de Levi, e eu sou, né, agora o Wagner é, mas, já que eu não sou descendente da tribo de Levi, como que eu posso ser então considerado um sacerdote? Quando a gente vai um pouquinho estudar lá a Bíblia, você vai ver lá em Números que houve a constituição a partir de Melquisedeque, houve a autorização, como se fosse uma chancela divina, para que houvesse então um sacerdote que não fosse descendente da linhagem de Levi. E começou ali, da linhagem de Melquisedeque, que alcançou nos dias de hoje, não por descendência. Então nós temos um sacerdócio a ser praticado, não por descendência, mas por uma chancela divina, por um poder que vem do alto e declara que hoje nós somos considerados essas pessoas que podem se apresentar diante de um Deus justo à causa de um homem pecador. Nós podemos ser esses mediadores no tempo de hoje, amém? Amém, igreja? E aí a gente vai um pouquinho lá para o Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, em Hebreus também, ele menciona o que aconteceu com Melquisedeque, ele narra toda a história. Mas nós vemos também, no Novo Testamento, uma nova ordem de sacerdotes espirituais, do qual Jesus, diga Jesus, ele é o sumo sacerdote. Amém? Jesus, ele precisou vir em carne, se tornar homem como eu e como você, passar pelo altar de sacrifício de sangue, e aí ele se constituiu também um sacerdote. Na verdade, ele é o sumo sacerdote de muitos outros. Então nós podemos, por meio do sangue de Jesus e por meio do nosso novo nascimento, então receber essa chancela espiritual de que nós somos sim sacerdotes desse tempo, amém? E Jesus, ele é o nosso maior modelo, igreja. Ele está perante Deus, entre ele e nós. Olha o que diz 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, que o homem Jesus, mediador entre Deus e os homens. E lá em Hebreus 7,25 ele diz assim: portanto, ele é capaz de salvar aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi o exímio intercessor. Ele foi alguém que intercedia, colocava a mão sobre pessoas, pedia cura sobre pessoas, e Deus ouvia a oração dele, a cura vinha. Ele tocava em endemoniados e eram libertos, ele tocava em mortos e eram ressurretos. Jesus, ele foi um grande intercessor, o maior modelo e exemplo de intercessor que nós temos nessa terra. Mas às vezes não, você sabia que quando Jesus esteve nessa terra, ele intercedeu por esses casos que eu citei, mas ele intercedeu por você também? A Bíblia diz, irmãos,
Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Eu nem sei se as minhas folhas estão na ordem aqui, sabe, irmãos? Eu acho que eu não anotei a referência, mas depois você procura aí. Ele fala assim, que ele orou até por aqueles que um dia iriam crer nele. É nós, entendeu? Ele intercedeu enquanto esteve aqui, até por mim e por você, que um dia iríamos crer nele. Então ele foi um exímio intercessor. E ainda hoje ele intercede. Nesse texto que eu li aqui de Hebreus 7:25, ele fala que ele vive para sempre e intercede por nós. Lá em Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e que ainda intercede por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está lá à direita de Deus e ele ainda é o sumo sacerdote que se coloca entre Deus e os homens. Você pode dar um aplauso ao Senhor por conta disso? Essa posição que Jesus nos ensina, irmãos, é a posição que a gente tem que assumir nos tempos de hoje. Essa posição de ser sacerdote. Às vezes a gente não entende que a gente pode e precisa, que deve ser, e a gente vive um evangelho. Eu ouso dizer que quando você ouve por aí que muitos pregam ou vivem um evangelho de facilidades, tem a ver com isso. Quando você se esquiva ou quando você não assume a sua posição acerca daquilo que Deus espera de você. Deus quer que nós estejamos hoje de pé, diante de Deus, entre Ele e os homens, para tomar posição de sacerdote, para que a gente possa interceder pelas pessoas, para que a gente possa exercer o nosso papel. E aí quando você ouve essa palavra, esses textos de que tanto no Antigo Testamento, né, Moisés e Arão, eles se posicionavam em pé, os outros que vieram, aqui fala que o próprio Jesus, ele está ali à direita, posicionado. Nós entendemos então, Senhor, eu preciso tomar posição. E aí eu quero refletir rapidamente com você, como então que a gente toma posição, como a gente se levanta. Não, nós vamos levantar daqui a pouco, literalmente nos colocar de pé, mas que espiritualmente você esteja sempre de pé, posicionado, para que você possa, em nome de Jesus, exercer e tomar posse do seu papel de sacerdote nesse tempo. A primeira coisa que a gente entende é que a gente precisa de intimidade. Diga intimidade. Estar de pé diante de Deus, disponível para ser o sacerdote desse tempo, requer intimidade. Eu não tenho como ser um sacerdote que não tenha intimidade com Deus. Eu não tenho como assumir a postura de sacerdote e cumprir com essa missão, porque não é só um posicionamento, mas ele precede uma ação. Eu não tenho como fazer isso se eu não estiver perante Deus, disponível para desenvolver uma intimidade com Ele. Eu coloquei aqui o exemplo de Moisés, que ele pôde se colocar entre e de pé, porque primeiro ele esteve perante Deus, desenvolvendo uma intimidade com Ele. Moisés foi quem foi, porque ele subiu ao monte para orar, ele se colocou na brecha para desenvolver uma intimidade com Deus, ele pagou o preço. Às vezes você olha para grandes homens e mulheres de Deus e você fala assim: nossa, eu queria ter a autoridade que esse homem tem, eu queria ter a autoridade que essa mulher tem, eu queria ministrar, eu queria escrever tantos livros, eu queria produzir tantos materiais acerca da revelação, de experiências que eu tenho com Deus, mas você não está disposto a pagar um preço de uma vida de intimidade para então se colocar de pé. Muitos hoje começam a se colocar de pé e talvez seja o resultado de tantas igrejas, de tantas portinhas que a gente vê por aí. As pessoas querem estar em pé diante de Deus sem antes pagar um preço de uma vida de intimidade com Ele. Deus não vai te usar enquanto sacerdote se você não pagar o preço de uma vida de renúncia, de intimidade para estar na presença dEle.
Moisés, ele se colocou entre e ele esteve de pé, mas antes ele teve uma vida de intimidade com Deus. Pensa aí como que está a sua vida hoje. Você tem investido nisso? Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu também sou humana, eu também sou cristã. Eu também, a pastora falou também um pouco disso. Não é fácil, mas é necessário. Nós jamais vamos conquistar a autoridade conferida a nós a esse tempo, se nós não investirmos numa vida de intimidade com Deus. Hoje não tem mais necessidade de nós apresentarmos, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, nós não temos mais a necessidade de apresentar sacrifícios no altar de animais. Mas nós precisamos sim, no texto que eu li aqui no início, apresentar sacrifícios espirituais. E buscar intimidade com Deus é sim um sacrifício espiritual. Porque requer que você abra mão de tempo, que você deixe coisas outras para poder se dedicar àquele tempo de relacionamento com Ele. Lá em... Não sei o que aconteceu, pastora. Parece que eu digitei com pressa essa palavra. Eu não coloquei a referência, mas diz assim, ó. Eu acho que é Romanos 12:1. Porque eu lembro do 2, ele fala assim, Romanos 12:1, antes dele falar de não se amoldem pelos padrões desse mundo, ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício espiritual é o que Deus espera de nós nesse tempo. É sobre, irmãos, e somente sobre você ter uma base de relacionamento íntima e sólida com Deus. Somente assim você vai conseguir se colocar de pé e estar entre um Deus justo e as pessoas que precisam dele, pecadoras, que não conhecem, que estão distantes. Somente assim você vai ter autoridade de estar de pé diante desse Deus, com autoridade e legalidade, e entre, mediando algo para que essas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Somente se você desenvolver uma vida baseada na intimidade e no relacionamento com Deus. Pedro, ele usa duas palavras para descrever esse ministério sacerdotal que Deus nos chamou. Lá em 1 Pedro 2:9, que eu li, ele fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui nesse texto, duas palavras que ficam mais claras e elas têm um significado muito peculiar, é que o sacerdócio que Deus espera que eu e você exerça, ele é real e ele é santo. Ele precisa ser verdadeiro e ele precisa ser puro. Senão, não há sacerdócio. Senão, não há intercessão. Senão, não adianta você fazer outras coisas. A gente vai viver uma vida de hipocrisia. Talvez você fale assim: pastora, eu oro e nada acontece. Talvez antes de se colocar em pé, você não esteja lá nos bastidores, fazendo o que precisa ser feito, pagando o preço que precisa ser pago. A autoridade não virá, a legalidade não virá, se não houver essas coisas antes. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Quase todos. Alguns ainda estão dormindo. Espero que você acorde até o final. Ponto 2, que eu quero falar com você. Então, você precisa investir numa vida de intimidade, uma vida sólida de intimidade perante Deus e estar disponível para Ele. A segunda coisa é que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Diga: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O nosso ministério, irmãos, ele não pode ser inconstante. Ele não pode depender das nossas limitações humanas. Ele não pode depender das fases que a gente passa na vida. Ele não pode depender dos problemas que a gente tem. Porque senão, irmãos, não tinha ministério. Essa igreja não existiria.
Além de nós sermos falhos, nós somos oscilantes, nós somos difíceis, nós temos problemas. Nós às vezes vivemos por fase, diga misericórdia. Os que não disseram é porque não vivem, né? Vocês estão no paraíso, né? Mas eu, mera mortal, às vezes a gente oscila. Mas se o sacerdócio, ele é uma missão para mim e para você, como cumprir essa missão até o dia de Cristo, sem desviar, sem retroceder, sem ficar pelo caminho, sem negociar o seu chamado? Como? Somente sendo cheio do Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8:26, irmãos. E esse texto, quando eu li ele, eu chorei. Quando eu li esse texto, eu não me contive as lágrimas. Até gravei um áudio para minha irmã, falando que Deus era tão maravilhoso, que Ele faz tudo se encaixar, e que Ele tinha se revelado para mim de uma maneira tremenda. Olha esse texto que ele diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos às vezes como orar. Algo familiar comigo e com você? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, olha que tremendo. Se eu tenho o Espírito Santo, quando eu estou fraca na minha fé, Ele me ajuda a interceder, Ele me ajuda a cumprir o meu chamado. Quando eu estou fraca, quando eu estou desistindo, quando eu estou vacilando, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, Ele não vai deixar eu parar e apostatar do meu chamado, porque Ele vai me levantar. Tanto por nós, esse texto fala no versículo 26, no 26 ele fala que Ele intercede por nós. E no 27 ele fala que Ele intercede pelos santos. Ou seja, Ele vai te fortalecer na sua fraqueza, amém? E Ele vai, enquanto você está se recompondo, enquanto você está se levantando, Ele vai fortalecer os santos, aqueles que você tem nas suas mãos o chamado de impactar, de se colocar entre Deus e os homens, aqueles que estão sobre suas responsabilidades. Se você tiver o Espírito Santo, não vai ter folga, não vai ter ausência no seu trabalho. Naquele dia que você não acordou tão bem, Ele vai interceder por eles, e eles não vão ficar descobertos. Olha que tremendo isso, irmãos. Aplauda o Senhor, porque Ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Irmãos, isso é tão tremendo. Não é só quando a gente está fraco, porque às vezes chegam situações a nós, não sei se você já passou por algo similar, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como orar, a gente não sabe como agir. Senhor, por que o Senhor me comissionou algo tão difícil? Tem inúmeros textos na palavra de Deus que falam: eu sou contigo, eu vou à tua frente, eu te uso, eu te fortaleço, eu te ajudo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas esse texto, ele deixa isso muito claro. Ele faz por você, ele ajuda. Não vai pôr tudo na conta do Espírito Santo, é só um período, entendeu? Até você se recompor. Vai falar assim: ah, agora eu entendi, pastora. Pastora, não preciso da célula. Vou mandar o Espírito Santo no meu lugar, entendeu? Vai terceirizar tudo não, viu, irmão? Deus vai lembrar de você quando você chegar lá no céu. Mas nem sempre a gente vai saber o que fazer. Por vezes, até com as nossas questões, você recorre a Ele. Fala com Ele: ó Senhor, essa causa aqui. Sabe aquela causa que às vezes nem você acredita? Não haja como se você não acreditasse. Não fala nada. Porque a palavra declarada tem poder, fala nada. Sabe aqueles casos que falam assim: esse aqui só Jesus na causa? Aí você fala: Espírito Santo, me ajuda. Preciso de uma ajudinha aqui, entendeu? Sabe aquelas causas que a gente fala assim: ó, pastora, é o seguinte, tô com um caso na célula. Porque a gente tenta acomodar o mínimo possível, né, pastora? Mas tem casos que a gente vai lá e fala assim: olha, pastora, não dá esse aqui, entendeu? Aí a gente tem ali o sumo sacerdote aqui na igreja, né? Mas tem coisas que nem a pastora vai dar jeito, entendeu? E aí a gente vai juntos
Espírito Santo, intercede pelos santos. E o mais tremendo, irmãos, que esse texto que nós lemos, ele fala assim: ele intercede de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isso é maravilhoso demais. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vamos pedir para Deus isso nessa noite, para que a gente consiga tomar posição, se colocar de pé e cumprir o nosso chamado de sacerdote. Hoje, todas as vezes que você falar assim, o sacerdote do meu lar, não é só para os homens, viu, querida? O sacerdote do meu lar, a minha família é sacerdotal, a minha família é uma família posicionada, a minha família é uma família que está de pé perante Deus e perante os homens a quem Ele me enviar, para que eu possa ser mediadora daquilo que Ele fez na minha vida e daquilo que Ele pode fazer na vida das pessoas também, amém? Então a sua família, quando você disser a minha família é sacerdotal, ela é uma família posicionada, que não está falida, que não está largada, que não está cabisbaixa, mas ela está em pé perante o Senhor, amém? Em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero falar é que nós precisamos também buscar dons do Espírito. Diga, eu preciso de dons espirituais. O Espírito Santo, irmãos, ele é muito importante nas nossas vidas. Sem ele, como eu falei, talvez a gente vivesse oscilando num zigue-zague com Deus, que só a graça mesmo. Há como eu ter o Espírito Santo e não ter dons do Espírito. Mas não há como eu ter dons do Espírito sem ter o Espírito Santo. Deu para entender? Então, necessariamente precisa ser nessa ordem. Você vai buscar, você vai desenvolver a base, que é uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Você vai ser cheia, plena do Espírito Santo. E aí sim você vai buscar os dons. O que nós vemos hoje é algumas pessoas, ou muitas pessoas, querendo ter dons, querendo ter revelação, os revelamentos da vida, querendo ter, fazer e acontecer, mas não tem o selo do Espírito Santo. Então não tem como ser ao contrário. Eu não tenho como ter dons se eu não tenho o Espírito Santo. Mas eu tenho como ter o Espírito Santo e também ser munida dos dons do Espírito. Amém? Nós devemos perseguir esses dons e pedir para Deus uma capacitação neles para a edificação do corpo, que é a igreja, e também para o exercício do nosso sacerdócio. Amém? Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolidação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Depois ele vai falar que é importante sim o dom de língua para a igreja, para a edificação da igreja, quando há interpretação, senão ela é para uma edificação pessoal. Mas olha só, que eu achei muito, muito tremendo nesse texto, que ele fala assim: busquem com dedicação os dons. Talvez esse ano, nós já estamos em setembro, você não tenha feito uma oração pedindo para Deus um dom do Espírito. De modo geral, não é uma coisa que a igreja persegue. De tempos em tempos, quando há um mover, um avivamento ali, outro aqui, alguém na internet falando, ou alguém que vem de fora, talvez você reflita um pouquinho sobre, talvez só aqui, você não sai digerindo isso. Se eu tiver dons, se eu for capacitado com dons, eu posso fazer, eu posso contribuir mais, eu posso... Talvez você não reflita nisso, mas é esse nível de entendimento que Deus quer trazer para nós hoje, amém? Que nós venhamos nos dedicar, perseguir, buscar com dedicação esses dons, dons que vão ser agregados ao selo do Espírito Santo que nós já temos, amém? E se nós não temos, nós vamos sair daqui hoje cheios dele, em nome de Jesus. Sabe por que é importante, irmãos, perseguir também dons espirituais?
Porque quando nós temos os dons espirituais, nós somos elevados a um novo nível de intercessão. Quando nós temos os dons espirituais, nós somos levados a um nível mais profundo de oração. A oração intercessória, quando você está cheia dos dons espirituais do Senhor, não é mais feita segundo a sua vontade, porque nem você mesmo compreende. Você não sabe o que você está fazendo, você está sendo levado pelo Espírito Santo. E Ele, esse tipo de intercessão, esse tipo de oração, ela é pura. Ela não é alterada com a sua vontade, com o seu achismo, com o seu querer, mas é a vontade de Deus. Até quando o Espírito Santo ora, intercede pelos santos, ele intercede segundo a vontade de Deus. A nossa mente e o nosso coração não afeta uma oração no Espírito, não atrapalha uma oração no Espírito. Olha que tremendo isso. Vai se colocando de pé no seu lugar. O meu objetivo aqui nessa noite, diante da palavra que Deus me deu para cada um de nós, aqui para a igreja, é que você entenda que você tem uma missão. Que para você ser um intercessor eficaz, extremamente usado por Deus, você precisa tomar posição do seu sacerdócio. Mas você precisa revisitar a base, como é que está a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. A partir daí, você vai se colocar em pé posicionado. E Ele vai estabelecer a autoridade para você ser um mediador entre Ele e o homem. O Senhor vai nos selar mais uma vez hoje com o Teu Espírito. Aquele que vai nos fortalecer, que não vai nos fazer desistir, que não vai fazer a gente parar, que não vai fazer a gente cair. E mesmo quando a gente se sentir incapaz de exercer o nosso chamado, Ele vai ser a mola propulsora que vai nos dar aquele empurrãozinho. Não se preocupe, eu estou contigo, eu estou lá fazendo aquela vida, aquela família, aquela célula. Não vai parar, porque eu tenho um propósito ali. E Ele vai se revelar a você todos os dias. E aí você se recompõe e continua o seu chamado. Um chamado de sacerdote, irmão, não tem prazo de validade. Até o dia de Cristo. Assim como eu disse para aquela pessoa, eu não dormi e acordei querendo ser pastora. O Senhor me constituiu pastora. E a Bíblia diz em um dos textos que eu li, que Ele fala que Ele nos constituiu reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Não é um reino que tem um sacerdote, mas é reino de sacerdotes. Nesse nível profundo Deus quer selar cada um de nós com o Espírito Santo. E Ele quer entregar dons. Nós vamos orar aqui pedindo que Ele capacite a igreja com dons. Mas nós vamos também orar para além daqui. Que você se dedique a uma vida. Não fique em crise, irmão, se Deus demorar a mandar. Ele vai mandar no tempo apropriado se Ele vê que o seu coração está inclinado para usar. Não adianta você falar. Que Ele conhece a intenção do seu coração também. No tempo oportuno, vai vir. Na hora certa, Ele vai te entregar dons segundo o teu querer para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos entrar num nível, pastora, de ver muitas células sendo frutíferas, se multiplicando e ninguém entendendo o que está. É porque não temos mais líderes fracassados, caídos, cabisbaixos, apostatando da sua fé e do seu chamado. Nós temos líderes que são humanos sim, que passam por problemas sim, mas revestidos pelo Espírito Santo, que são fortalecidos em suas fraquezas e não abandonam o seu chamado. Não vão ter mais células sendo fechadas nessa igreja, pelo contrário, muitas novas células sendo abertas. E mesmo você que não é um líder de célula, assume o seu papel. Seja um homem e uma mulher posicionados entre Deus, justo, e um homem pecador. Pega aquele pecador que mora do lado da tua casa, leva ele para a célula do teu líder. Você não precisa estar na frente de um púlpito, na frente de um altar, para ser um sacerdote na sua geografia, para ser usado por Deus. Você não precisa de rótulos para fazer o que Deus te chamou para fazer, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos os seminários de intercessão, amados, nós terminamos
pedindo para que os 12 da igreja venham na frente, toquem você, ore por você. Mas eu quero te dizer que um líder posicionado, ele entende o seu papel. Ele, como Moisés, ele sobe ao monte, ele se apresenta a ele a si mesmo. Ninguém levou Moisés lá, ele subia, ele se relacionava com Deus. Eu imagino que quando Moisés estava em crise, ele colocava a mão na sua cabeça, expulsava o demônio que estava lá agindo. A pastora está viajando, você vai ficar endemoniado uma semana inteira? Põe a mão na tua cabeça e fala: bate daqui, opressão, sai daqui, depressão,